pessoal, vamos comparar o Edge 40 Neo com o novíssimo Moto G85. Com certeza você está na dúvida, porque os dois estão custando quase o mesmo preço. Então, nós vamos fazer o comparativo completo dos dois. Só que antes, já manda aí nos comentários de qual celular você está assistindo esse vídeo, porque eu quero saber antes de começar o vídeo, beleza? Ah, e se você quiser comprar qualquer um dos dois, vai ter o link depois aí na descrição. Vamos lá então, olhando a traseira dos dois aqui, a gente vê que o G85 ele é um pouco maior do que o Edge 40 Neo, mas isso é um ponto que a gente vai ver na tela. A parte traseira do G85 ela é feita em plástico e as laterais também é em plástico. Já o Edge 40 Neo ele entrega aqui o vegan leather, né, onde a gente acaba tendo aquela textura de couro com as laterais em plástico também. Os dois contam com duas câmeras na parte traseira e o flash. Mas na questão de proteção, o Edge 40 Neo ele conta com proteção IP68, então você pode mergulhar ele dentro de 1,30 m, mais ou menos, durante 30 minutos. Então ali é basicamente uma proteção que vai salvar se você derrubar ele na água. Já o G85 ele não conta com proteções especificadas pela Motorola. Então ali se você derrubar ele na piscina, por exemplo, com certeza você pode acabar tendo ali um prejuízo com o G85. Mas ele conta com a proteção contra respingo. Se você tomar uma chuva, ele não vai estragar. Já falando da gavetinha de chip dos dois, então, ó, o Edge 40 Neo ele só tem entrada para chip, apenas um aqui na gavetinha, e o Moto G85 também tem entrada para um chip e um cartão de memória. Mas lembrando que os dois têm compatibilidade com eSIM. Então você consegue colocar um chip físico aqui e utilizar o outro chip através do eSIM. O peso dos dois é basicamente o mesmo, são 170 gramas nos dois a 171, tá? Então ali basicamente os dois têm o mesmo peso, mesmo tendo tamanhos diferentes. Você pode ver aí que eles têm um tamanho levemente diferenciado. No restante, ó, em relação à bateria, nós temos 5.000 mAh nos dois, já o carregamento é um pouquinho diferente, tá? Nós temos aqui no Moto G85 um carregador de 30 watts dentro da caixa, enquanto o Edge 40 Neo acaba entregando 68 watts, entregando basicamente mais do que o dobro da velocidade de carregamento. Então ali, o Edge 40 Neo ele vai carregar a bateria em basicamente 15 minutos 50%, enquanto o Moto G85 ele vai carregar a bateria dele em provavelmente 50% em 30 minutos. Então é uma diferença na questão de bateria que a gente vê que o Edge 40 Neo entrega mais. Agora falando das telas, tá? Nós temos telas POLED nos dois e as bordas são bem parecidas. Os dois têm bordas curvas na tela, então basicamente em relação à tela os dois têm uma tela bem próxima. Olhando aqui na tela branca, para você ter uma noção, você vai ver que as telas deles, eles têm pouquíssimas bordas e elas são bem próximas, tá? Em cores, qualidade e tudo mais. Mas elas têm sim uma diferença. O G85 ele tem uma tela de 6.67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1.600 nits e proteção Gorilla Glass 5. Já o Edge 40 Neo ele conta aqui com uma tela POLED também, com 1.300 nits de brilho e tamanho de 6.55 polegadas. Então o brilho do Edge 40 Neo é um pouquinho menor, mas ele conta com uma taxa de atualização de até 144 Hz. Se nós olharmos aqui dentro das configurações em tela, dentro da taxa de atualização, olha aí, o Edge 40 Neo ele acaba ali entregando até 144 Hz, enquanto o Moto G85 acaba entregando 120 Hz. Até mesmo, por isso você deve estar vendo ali que a tela do Edge 40 Neo ela dá umas mexidinhas que no Moto G85 é bem menor, é por conta dessa diferença de taxa de atualizações, tá? Então ali pode estar dando um flickerzinho ali na tela para vocês. Mas no geral, as telas dos dois são muito boas, tem resolução Full HD nos dois e a proteção do Edge 40 Neo da tela é Gorilla Glass 3. Então ali, basicamente, tem sim umas diferencinhas, mas no geral as duas são excepcionais. Mais brilho para o G85 e mais taxa de atualização para o Edge 40 Neo. Já em relação ao processador, nós temos diferenças, e aqui é uma diferença que a gente vai ter que ver bem a fundo, tá? Não pula o vídeo. Olhando aqui os dois aparelhos, nós temos o Snapdragon 6S Gen 3 no Moto G85 e o Dimensity 7030 aqui no Edge 40 Neo. Os dois contam ali com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento nessas versões que a gente está testando. E eu fiz aqui o AnTuTu Benchmark para a gente dar uma olhada na pontuação. E olha isso aí, 535 mil pontos para o Edge 40 Neo e 475 mil pontos para o Moto G85. Mesmo sendo um celular mais novo,
o Moto G85, por ele ser da linha G, ele acaba entregando um processador que tem um desempenho levemente inferior. Ele vai ali vir com o Android 14, onde o Edge 40 Neo está com o Android 13, mas vai ser atualizado para o 14. Então aqui, na questão de desempenho, o Edge 40 Neo tende a ser um pouco melhor. Mesmo sendo o processador da Dimensity, que muitas pessoas têm medo, né? Eu fiz o 3D Mark aqui também para a gente dar uma olhadinha. E olha isso aqui, a diferença de pontuação para vocês terem uma noção. Olhando aqui, o Edge 40 Neo ele teve 99% de estabilidade, ele não teve perca de desempenho por conta de temperatura em momento algum, e o G85 também. Só que a gente vê que o G85 ele tem 1000 pontos a menos do que o Edge 40 Neo nesse teste. E olhando aqui a temperatura, o máximo de temperatura nos dois foi baixíssima. No G85, 28 e no Edge 40 Neo, 33, a máxima. Então ali é uma temperatura bem convidativa. E o G85 ele gastou 3% de bateria, enquanto o Edge 40 Neo gastou apenas 2%. Então aqui eu posso dizer que o Edge 40 Neo ele tem sim uma performance muito boa e também ele conta aqui com uma estabilidade muito legal e uma otimização muito boa também. Outra coisa para a gente olhar é o Geekbench. Eu fiz aqui o teste da CPU nos dois e mostrando que nós temos aqui o multicore melhor no Edge 40 Neo, mostrando que ele consegue ter um desempenho maior somando todos os núcleos. Então, no geral, os dois têm desempenho bons, mas o Edge 40 Neo acaba sendo um desempenho melhor, principalmente se você estiver interessado no celular para games. E já que eu falei em jogos, eu abri aqui o Genshin Impact no G85, só para você ter uma noção. Aqui tá no mapa à noite, né, mas você consegue ver aí que a qualidade, ó, tá bem legal. A gente está aqui usando basicamente toda a qualidade máxima que ele suporta. E, para você ter uma ideia, a Motorola vem trazendo funcionalidades bem legais, que é o Game Turbo deles aqui, ó. Você consegue ver a taxa de frames, você consegue ver a memória RAM, temperatura, GPU e CPU, tudo diretamente dentro do jogo. Então é um ponto que eu gosto. A Motorola vem trazendo novidades, melhorias a cada atualização e você consegue ter iluminação acústica, baixa latência do Wi-Fi e até mesmo melhorar a sensibilidade ao toque, tá? Então a gente tem um bom desempenho com funcionalidades voltadas ali para jogos. Então, se o Genshin Impact está conseguindo rodar, no Edge 40 Neo não vai ser diferente. E eu vou abrir aqui para vocês verem o carregamento, ó, em tempo hábil aqui, diretamente sem cortes para você ter uma noção. Vou deixar aqui, ó, ele já desconectou no G85 e já está carregando aqui no Edge 40 Neo a mesma conta para a gente ter uma noção. Então vou esperar ele carregar aqui com vocês para você ter uma ideia. Uma coisa que a gente vai testar também é o áudio estéreo dos dois, tá? Os dois contou com áudio estéreo e aí eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Carregou, foi bem rápido, né? Vocês podem ver aí, ó. Então ali, por ser um processador da MediaTek, as pessoas têm medo que possa não rodar os games, pode não conseguir ter o máximo desempenho ali dentro dos jogos, mas hoje em dia os processadores da MediaTek estão muito bem otimizados. Então nesse caso eu não teria medo, os dois têm tecnologia 5G e basicamente entregam muito desempenho para a faixa de preço. A gente também tem o Game Turbo, com algumas funcionalidades parecidas, mas o G85 ele tem algumas funções mais novas, né? Ele acaba mostrando pra gente a taxa de frames e acaba tendo ali a iluminação acústica, que aqui nós não temos e é algo mais novo implementado pela Motorola. Não significa que o Edge 40 Neo não traga isso no Android 14, tá? Pode ser que ele traga isso, mas só quando atualizar pra gente ter certeza, mas não é algo que vai mudar drasticamente a sua experiência de uso. Mas basicamente os dois conseguem rodar tranquilamente, ó, qualquer jogo. Eu saio do game, o celular tá super fluido, isso não só no Edge 40, tá? No Moto G85 também. Se eu sair aqui do game, ó, ele já tá super fluido, ó, rodando de boinha, bem de boa. Outro ponto também é que os dois, eles já são bem legais em relação à conectividade. Olhando aqui na parte de Bluetooth, nós já temos aqui a parte do NFC nos dois, então os dois têm a tecnologia NFC para pagamentos, mas tem uma diferença na questão do Wi-Fi, tá? O Moto G85 ele não conta com o Wi-Fi 6, enquanto o Edge 40 Neo ele já tem o Wi-Fi 6 e você pode ver aqui no ícone, entre um e outro, ó, o Edge 40 Neo ele mostra no ícone o número 6, isso vai entregar uma velocidade maior na rede Wi-Fi. Então, se a gente abrir aqui o Speed Test, por exemplo, ó, eu fiz já um teste de velocidade e olha aqui a diferença de velocidade. O Edge 40 Neo ele acaba entregando até 426 megabytes por segundo, enquanto o G85 fica limitado ali a 267. Então, para você que vai comprar qualquer um dos dois, essa é uma diferença que pode ser relevante ou não no seu uso. Mas, se quiser comprar em lojas confiáveis, vai ter o link aí na descrição. Se você já decidiu qual que você quer,
vai ter o link aí embaixo, depois você confere. Sempre tá rolando promoções da Motorola lá no Mercado Livre. Então é bom você conferir no dia que você estiver vendo esse vídeo, às vezes está com desconto ali embaixo do preço, você consegue habilitar e pegar ele com um preço bem bacana. E agora vamos fazer o teste do áudio estéreo, tá? Os dois contam com áudio tanto que sai aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então ali também o Edge 40 Neo é a mesma coisa, tá? Eles são bem parecidos nas partes inferiores. Então a gente vai testar uma música aqui entre um e outro para você ter uma noção da diferença de qualidade. E eu vou dar a minha opinião também, tá? Porque é difícil a gente falar ali, transmitir exatamente pelo microfone. Então eu vou dar a minha opinião também na hora que eu estiver ouvindo aqui e vou falar para você qual que eu senti melhor ou não, tá bom? Então vamos lá, volume no máximo. Legal. G85. G85 não, né? Edge 40 Neo. A qualidade está um pouco melhor, né? Está um pouquinho melhor. Vamos testar uma outra agora. Edge 40 Neo agora, coloquei a mesma que tá. O Edge 40 Neo tem um pouquinho mais de qualidade e um pouquinho mais de volume. Vamos testar mais uma, hein? O Edge 40 Neo tem uma qualidade superior ao G85, tá? E é o que a gente espera. O Edge 40 Neo acaba sendo uma linha acima da linha G. E nesse caso, eu não esperaria menos nesse quesito. Agora falando das câmeras, tá? Nós temos duas câmeras aqui na parte traseira. As duas são bem parecidas, tá? São 50 megapixels na principal e 8 megapixels na ultrawide para o G85 e 13 megapixels na ultrawide aqui para o Edge 40 Neo. Na câmera frontal, os dois têm 32 megapixels, basicamente. Só que antes de te mostrar as fotografias, eu quero te mostrar um pouquinho das gravações. Pessoal, estamos aqui fora então agora com o Edge 40 e o Moto G85, para a gente comparar um pouquinho da gravação na câmera frontal primeiro, tá? Aqui a gente tem uma diferença na resolução, tá? O G85 ele só grava em Full HD, enquanto o Edge 40 ele consegue gravar em 4K em todas as câmeras. Então ali nós vamos ter uma qualidade melhor em relação à resolução no Edge 40. Mas olhando aí, ó, a gente consegue ver em relação a HDR, exposição, ó, o sol tá lá atrás, ó, e aqui na tela parece que tá bem parecido, mas o G85 tá dando umas osciladas, né? Às vezes meu rosto fica escuro, outro não. Mas olhando no geral, aqui na tela, é claro, a diferença vai ser mais na nitidez, que aí quando você for colocar algo perto para mostrar, com certeza você vai ver uma diferença por conta da resolução do Edge 40, ó. Olhando aí perto, dá uma olhadinha na diferença de nitidez que nós temos. Já na câmera traseira, aqui a gente está gravando também em 4K no Edge 40 e 1080 no Moto G85. Primeiro, vamos ver a estabilização, como que tá dos dois, porque aqui no HDR, olhando, é difícil dizer quem tá melhor, tá? Com certeza a gente vai ter que ver no computador, na tela, pra gente ter uma ideia, ó. Olhando ali o sol, aqui nessa área, eu tô vendo que o Edge 40 ele consegue ter um HDR melhor. Então ele, nessa parte aqui, num teste extremo, né, o Edge 40 se mostra ser um pouco melhor nesse quesito. Então ali quando você for gravar contra a luz, né, a gente percebe, olha ali no canto o sol, como que aparece melhor no Edge 40 e o Moto G85 já acaba dando uma estourada. Não que fica ruim, mas olha aqui a diferença dessa árvore pro do G85. É uma diferença, hein? São alguns detalhes que mudam, mas que fazem toda a diferença quando você vai utilizar para gravações com uma qualidade melhor. Já na câmera ultra wide, olha aí, nós também temos 4K e 1080 no G85 e apenas, falei errado, nós temos 4K no Edge 40 e no Moto G85 nós temos apenas Full HD. Mas olhando aqui, a gente tem a mesma questão ali da câmera traseira, né?
o HDR do Edge 40 acaba sendo um pouquinho melhor em alguns cenários. Ali o sol não vai dar pra ver agora, mas vocês conseguem ver aí que a árvore fica bem mais visível no Edge 40 do que no Moto G85. Então aí pra gente dar uma olhadinha agora na estabilização. Olha ali os coqueiros, pra vocês terem uma noção. Dentro das folhas, para ter uma noção de qualidade. E aí para você que vai se gravar com a câmera ultra-wide, né, que aí você não precisa esticar muito o braço, essa vai ser a qualidade. O sol tá ali atrás, então com certeza tá um cenário difícil para o celular, mas se a gente deixar assim, ó, com certeza vai estar com uma imagem bacana. Vocês podem tirar suas conclusões. Então aí, pessoal, como vocês viram as gravações, o que você achou? Qual que tá melhor? Edge 40 Neo ou Moto G85? Mas agora eu vou deixar rolando algumas fotos em tela cheia, passando sequencial aí para você ter uma noção entre as fotografias do G85 e o Edge 40 Neo, para você ter uma noção. Eu achei as fotografias do Edge 40 Neo melhores do que do G85 na câmera traseira. Ali, enquanto o sol estava se pondo, nós tivemos uma qualidade melhor e o HDR também se mostrou bem melhor no Edge 40 Neo. Mesmo o G85 sendo o celular mais novo, não significa que ele vai ser melhor. E um ponto muito importante, né? Como vocês viram nas gravações, o Edge 40 Neo grava em 4K em todas as lentes e o G85 não grava em 4K em todas as lentes. Isso dá uma diferença na qualidade e vocês conseguiram ver aí durante os vídeos, né? Então ali, basicamente, eu recomendaria você comprar o Edge 40 Neo se o G85 tiver no mesmo preço. Sem dúvida nenhuma, para valer a pena o G85, você teria que ter um preço bem abaixo do que o Edge 40 Neo vem entregando atualmente, beleza? Se gostou do vídeo, ó, não esquece de deixar seu like, já comenta aí embaixo qual você vai comprar e eu vou deixar os links aqui também. Depois você assiste o conteúdo aqui do lado, muito obrigado e até o próximo vídeo.